Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao centro das atenções internacionais após admitir, em uma mesa de negociações, que não haverá acordo enquanto o senador norte-americano Marco Rubio estiver presente. A declaração, que deveria ser apenas um detalhe de bastidores, virou um sinal de alerta. Existe um problema maior do que uma negociação travada. Existe um presidente que, ao menor sinal de confronto, prefere culpar o outro lado em vez de assumir a responsabilidade. A cena expôs o enredo perfeito de um governo que prometeu maturidade diplomática, mas que agora coleciona conflitos com líderes estrangeiros, e repete a mesma postura de vitimização. Lula esperava diálogos calorosos, tapinhas nas costas, alianças automáticas. Em vez disso, encontrou existência, cobrança e seriedade. Antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você assiste. Quando mais pessoas ficam sabendo disso, mais gente acorda para perceber que o jogo político não é feito de simpatias pessoais e nem de declarações emocionais. É feito de responsabilidade, firmeza e visão de país. É crucial que o povo brasileiro acompanhe cada movimento, porque é exatamente nisso que decisões que afetam o nosso pulso e o futuro do país são definidas. A situação escancarou um detalhe incômodo. Lula entrou no cenário internacional como se estivesse em uma festa de reencontro onde todos estariam ansiosos para abraçá-lo. Entretanto, diplomacia não é sobre reencontros calorosos e sim sobre preparo estratégico. Quando Lula insinuou que Marco Rubio não demonstra simpatia pelo Brasil, o mundo político entendeu outra coisa. O presidente do Brasil leva negociações para o lado pessoal. Se simpatia virou critério, onde ficam os interesses da nação? E mais, qual líder revela abertamente que não consegue negociar porque não gosta de quem está na mesa? Essa atitude denuncia insegurança, não firmeza. Até porque, se Marco Rubio realmente não demonstrasse simpatia pelo Brasil, não seria exatamente essa a razão para Lula mostrar habilidade política em vez de criar distância? Ao invés disso, Lula escolheu o caminho mais emocional, mais impulsivo e menos estratégico, transformando uma divergência diplomática em desabafo público. A pergunta que ecoa é simples. Como um presidente que afirma ter experiência internacional pode agir como se estivesse em um debate escolar quando encontra resistência? O que deveria ser uma negociação séria virou algo pessoal, como se o Brasil fosse um acessório em uma disputa de ego entre dois políticos. Se Lula realmente acredita que o país merece respeito, por que coloca suas emoções acima do resultado final? Só que existe algo ainda mais revelador. Quando um líder perde a serenidade, ele perde o foco. Quando perde o foco, ele perde controle. E quando perde controle, expõe fragilidade. Fragilidade em negociações internacionais abre espaço para que outros países percebam o Brasil como um participante fraco, previsível e guiado por impulsos. E essa percepção, uma vez formada, não se desfaz facilmente. Porque o problema não é Marco Rubio. O problema é a reação de Lula diante de alguém que não se dobra ao seu discurso. Lula e Marco Rubio já estiveram no mesmo ambiente político em clima completamente diferente do atual. No início do mandato, Lula fazia questão de posar como o líder global, aquele que dialogava com todos, que entrava em salas internacionais com o peito estufado e o discurso pronto para unir o mundo. Quando precisava do apoio norte-americano para fortalecer sua imagem, Lula tratava Marco Rubio com cordialidade calculada, quase como quem prepara terreno para uma futura troca de favores. Era a tentativa clara de construir uma ponte diplomática que servisse aos planos pessoais do presidente. Entretanto, quando percebeu que Rubio não se curvaria aos seus interesses, a cordialidade sumiu e virou ataque público. O comportamento mudou não por estratégia, e sim por conveniência. Essa mudança repentina levanta uma questão incômoda. Dentro dessa relação, o objetivo sempre foi o Brasil, ou foi apenas manter a pose de estadista diante das câmeras? Rubio está longe de ser um político de discursos suaves. Ele é conhecido por colocar pressão, cobrar postura firme e confrontar ideias que considera perigosas. Não é o tipo de político que se impressiona com palavras bonitas ou storytelling ideológico. E talvez seja justamente aí que Lula perdeu o equilíbrio. Porque quando alguém não se encanta com promessas, sobra apenas um terreno árido, onde a verdade aparece sem maquiagem. Quando Lula afirma que não haverá acordo enquanto Rubio estiver à mesa, ele confirma algo que muitos já percebiam. Suas relações internacionais são guiadas pela necessidade de validação. Se há aplauso, existe parceria. Se há questionamento, vira inimigo. E o mais impressionante é ver essa atitude ocorrer diante do mundo inteiro, como se ele estivesse vivendo um capítulo de novela política, e não uma negociação que impacta na economia de uma nação. É impossível ignorar essa pergunta. Como um líder experiente permite que suas preferências pessoais definam o destino diplomático do país? A reação de Lula também revela uma contradição grave. Quando estava em campanha, ele dizia representar diálogo, união, reconciliação. O discurso era sobre reconstruir pontes que teriam sido queimadas anteriormente. No entanto, diante do primeiro obstáculo, Lula prefere romper laços e apontar culpados. Onde está o diálogo que foi prometido?
Se a União realmente fosse prioridade, não seria justamente esse o momento de demonstrar maturidade e equilíbrio emocional? Aquele que diz ser o líder do consenso não consegue manter serenidade diante de uma discordância. E o pior não é a postura individual. O pior é que o mundo inteiro observa. Quando Lula transforma uma divergência técnica em uma briga pessoal, mostra ao planeta que o Brasil negocia com uma adolescente ofendida, não com uma potência emergente. Diplomacia exige habilidade, frieza e estratégia. Entretanto, Lula escolheu o caminho oposto. Ensinou que Rubio não demonstra simpatia pelo Brasil, como se política internacional fosse jantar entre amigos, e não responsabilidade sobre milhões de pessoas. O que ocorre quando o presidente confunde relações diplomáticas com validação emocional? Essa perda de controle emocional começa a mostrar algo maior. Lula está desmoronando. Lula começou o governo com a imagem de líder incontestável, aquele que voltaria a ser recebido como celebridade em fóruns internacionais. Entretanto, aos poucos a fachada começou a rachar. A cada viagem, a cada discurso, ficou evidente que o efeito estrela global durou menos do que o previsto. O que antes era recebido com entusiasmo agora desperta desconfiança. Governos que antes abraçavam Lula como ícone progressista passaram a tratá-lo com distância. Enquanto isso, a base progressista, que sempre o defendeu com unhas e dentes, começa a dar sinais de cansaço. A sensação é clara, o brilho está apagando. Essa queda não aconteceu de uma vez. Ela foi construída em pequenos episódios que revelaram algo preocupante. Lula não lida bem com divergência. Quando não recebe aplausos, ele acusa. Quando encontra resistência, ele vitimiza. Quando alguém o confronta, ele transforma a discordância em perseguição. Só que desta vez, a plateia não é uma militância progressista disposta a aplaudir qualquer narrativa. A plateia é o mundo. E o mundo não compra desculpas emocionais. O mundo exige resultado. A pergunta que surge é inevitável. Como se sustentar internacionalmente quando até aliados históricos começam a enxergar contradições? Até setores da esquerda que antes tratavam Lula como referência começam, silenciosamente, a se afastar. Alguns intelectuais estrangeiros já insinuam que ele está preso em discursos antigos, incapaz de dialogar com uma nova realidade geopolítica. O que antes era celebrado como postura firme, agora soa como autoritarismo. O que antes era visto como liderança agora parece teimosia, e essa virada é brutal, porque não veio da direita. Veio de dentro. Como manter a narrativa de liderança global quando aqueles que antes o defendiam agora questionam seus métodos? Enquanto isso, internamente, o desgaste cresce. Políticos que antes se orgulhavam de estar aliados ao presidente agora tentam manter distância estratégica. Ninguém quer ficar perto de um barco que pode estar furando. E isso se reflete nas palavras, no tom, nos recuos. A paciência com Lula parece estar acabando. Quando ele expõe sua fragilidade na frente de outros líderes, o Brasil paga o preço. E cada crise diplomática revela uma verdade incômoda. Quando a autoridade se sustenta apenas na imagem, basta um cenário desfavorável para que tudo caia como um castelo de cartas. O episódio com Marco Rubio foi apenas o estopim. Um político preparado entende que conflito faz parte. Lula trata conflito como ofensa. E quando um líder confunde política com vaidade, perde controle das narrativas. Agora, o mundo não olha mais para Lula como pacificador, e sim como alguém que perde a calma quando não é bajulado. Isso gera um silêncio cada vez mais evidente. Um silêncio que machuca mais do que qualquer crítica, porque silêncio significa irrelevância. O auge ficou para trás. Hoje, o cenário aponta para outra realidade. Lula está cercado, acuado e sem a mesma força para influenciar. E quando até os seus começam a perceber, a queda deixa de ser hipótese e vira consequência. Porque a verdade é simples. Quando a máscara da grande liderança cai, o mundo para de ouvir. E pior, as consequências começam a bater na porta de todos nós. O efeito mais pesado desse atrito diplomático não recai sobre Lula, e sim sobre o Brasil. Quando um presidente transforma negociações sérias em conflitos pessoais, o país inteiro paga o preço. A economia sente primeiro. Investidores internacionais observam movimentos políticos como quem observa um tabuleiro de xadrez. Quando percebem instabilidade, travam investimentos, suspendem projetos, adiam decisões. Ninguém coloca dinheiro em uma economia cujo líder demonstra que não consegue separar ego de governo. Essa é a parte que poucos falam. O problema não é a opinião de Marco Rubio sobre Lula. O problema é o impacto que essa postura impulsiva gera na confiabilidade do Brasil perante o mundo. As entidades internacionais já começam a rever acordos comerciais e empréstimos estratégicos. Bancos e fundos sabem identificar quando um país está em desequilíbrio político. E quando se percebe que o cabeça do governo é guiado por emoção, o alerta vermelho dispara. Se Lula é capaz de interromper uma negociação inteira apenas porque não gosta de alguém na sala, que garantia existe de que esse comportamento não vai se repetir? Empresas globais não investem em governos imprevisíveis. Elas investem em estabilidade, planejamento, seriedade. Que mensagem o presidente passa quando transforma a diplomacia em novela? Além disso,
Essa instabilidade também afeta acordos comerciais já em andamento. Países que estavam dispostos a negociar com o Brasil começam a perguntar: vale a pena apostar em uma nação cujo líder não consegue lidar com pressão? Uma quebra de confiança, por menor que seja, tem potencial para afastar oportunidades por anos. Qual país vai querer priorizar diálogo com o Brasil se sabe que qualquer divergência pode resultar em rompimento emocional? Diplomacia é persistência, paciência e frieza. Quando o governante usa sentimentos como guia, abre mão de resultados. E se agora líderes internacionais passam a ver o Brasil como um país governado por alguém que reage por impulso, isso afeta diretamente a percepção de risco. Quanto maior o risco percebido, mais alto o custo de operação. Isso significa juros maiores, menos crédito e mais dificuldade para empresas brasileiras competirem lá fora. Consequentemente, o impacto chega à vida real de cada brasileiro. Produtos mais caros, empregos que não chegam, empresas que desistem de abrir filiais no país. Tudo isso porque uma negociação foi transformada em batalha de orgulho. A pergunta que deveria estar na mente de todos é simples: vale a pena sacrificar o futuro do país apenas para tentar vencer uma disputa de ego? Quando você entende o que está acontecendo nos bastidores, tudo muda. Não é sobre direita ou esquerda, é sobre perceber quem realmente está defendendo o país e quem está defendendo apenas a própria imagem. Cada decisão tomada lá fora mexe com o nosso pulso aqui dentro. Enquanto alguns brincam de diplomacia emocional, o povo enfrenta as consequências reais. Por isso, é essencial permanecer atento. Existem também consequências políticas. Quando o mundo percebe que o presidente de um país leva tudo para o lado pessoal, a imagem nacional muda. O Brasil deixa de ser visto como parceiro confiável e passa a ser visto como alguém que exige cuidado em cada palavra dita. Isso derruba a credibilidade do país em qualquer mesa de decisão internacional. Não estamos falando de algo simbólico. Estamos falando do futuro, de exportações, de alianças estratégicas, de crescimento econômico. Quando um líder se isola, a nação se isola junto. Quando um líder perde respeito, o país perde espaço. Se você assistiu até aqui, é porque realmente se importa com o futuro do país. Então, responda aqui nos comentários: Brasil ou ego? O que deve vir primeiro, na sua opinião?